Alô, alô, meu amigo, minha amiga luso-descendente, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do nosso programa, dessa nossa série Nacionalidade Raio-X. Assim como na medicina, eu tenho certeza que você algum dia teve uma dor, você teve alguma necessidade de ir a fundo de um diagnóstico para entender realmente o que acontecia com você. Da mesma forma, nos processos de nacionalidade, a gente busca hoje fazer, dentro do programa Nacionalidade Raio-X, que você entenda a fundo e tenha o diagnóstico perfeito e preciso no seu processo de nacionalidade portuguesa. Por isso, esse quadro foi criado por mim, Rafael Teixeira. Eu sou advogado em Portugal e eu te ajudo a adquirir a nacionalidade portuguesa, a conquistar a nacionalidade portuguesa de uma forma clara e sem desperdício de tempo e dinheiro. Por isso, seja muito bem-vindo ao nosso canal, também a esse programa. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, já fique por dentro de todas as atualizações que a gente traz semanalmente e desse nosso programa Nacionalidade Raio-X, que tem a intenção de crescer e dar muitos frutos também ainda no futuro. Por isso, seja bem-vindo. Vamos aterrissar aqui comigo, porque o programa Nacionalidade Raio-X de hoje, ele tem por intenção de falar sobre a tramitação dos processos de nacionalidade portuguesa, ou seja, como que o processo de nacionalidade portuguesa ele começa, as fases desse processo, e essa forma desse programa hoje, ele vai ser através de perguntas e respostas que a nossa audiência mandou, seja pelas nossas redes sociais ou também pelas dúvidas através do nosso e-mail. A gente recebeu essas perguntas, selecionou essas perguntas. Por acaso, dúvidas sobre tramitação de processos, a gente teve tantas que esse programa, essa edição de tramitação de processos de nacionalidade portuguesa, vai ter duas edições, a parte 1 e a parte 2. Assim também como já teve o processo dos netos, bisnetos e filhos de portugueses, a gente fez a parte 1 e em breve a gente também vai lançar a parte 2 desse programa Nacionalidade Raio-X. Então, para a gente começar aqui, para você já se preparar, esse programa ele tem como finalidade ser como se fosse uma aula para você, realmente algo bem didático, bem claro, bem explicado. Então, se você tiver a oportunidade, quiser pegar um papel e a caneta, já se prepara, já vem junto comigo porque tem muita informação bacana. Ou então, se você quiser voltar esse vídeo várias vezes, esteja à vontade, você é o meu convidado hoje. Bom, como eu costumo dizer, texto sem contexto é pretexto para uma série de informações não claras, não esclarecidas e que gera ali uma série de dúvidas também ao longo do tempo. Por isso que a gente vê muitas vezes as pessoas perdidas sobre como que o processo de nacionalidade portuguesa ele funciona. Porque, na verdade, essa falta de explicação realmente teórica e prática existe nos dias de hoje. Por isso, eu queria começar te explicando a primeira coisa relevante dentro da tramitação de um processo de nacionalidade portuguesa, que é os processos de nacionalidade portuguesa, eles são processos administrativos que podem ser judicializados. Já traduzo para você. Você pode, obviamente, pegar aquela informação por se tratar de um processo e você pode ter a consciência de que, na verdade, se trata de uma ação judicial, de que a gente vai a tribunal e etc. Mas não. Um processo de nacionalidade portuguesa, ele é um processo administrativo, ou seja, não passa por um juiz, passa, na verdade, por aquilo que a gente chama de conservador, a análise do conservador. O que é o conservador? O conservador, ele é como se fosse um juiz do processo de nacionalidade que é responsável por dar a decisão daquele processo, seja para deferir ou para indeferir. Só que o conservador, ele integra a administração pública portuguesa, tá? Para falar de uma forma mais simples, ele é como se fosse um juiz de cartório, que vai decidir se você pode ou não ter aquela nacionalidade. Ah, mas sim, é possível judicializar um processo de nacionalidade? Sim, é possível judicializar um processo de nacionalidade, vamos supor, a depender que tem ali uma causa, alguma circunstância que faz com que o processo tenha que ir para apreciação do Poder Judiciário. Vou te dar um exemplo aqui que é característico do processo de nacionalidade. Vamos supor que uma pessoa tenha ali mais de 90 anos, esteja com problema de saúde grave e você faça um pedido de urgência dentro do processo de nacionalidade portuguesa. Se esse pedido for indeferido, ele for negado,
porque o conservador entendeu que, na verdade, não há ali um perigo, um risco à saúde daquela pessoa, você pode pedir, a partir desse indeferimento, que o judiciário português se pronuncie a respeito desse indeferimento. Você vai pedir ao judiciário para que ele diga que aquela decisão foi errada e que a conservatória, na verdade, ela deve sim aprovar aquele pedido de urgência, e depois do pedido de urgência, por se tratar de um pedido urgente, ele vai ali ter uma prioridade para análise depois de novo do conservador. Ou seja, o processo de nacionalidade, ele não é um processo judicial, só que a depender de algumas situações você pode pedir ali o socorro do Poder Judiciário para se pronunciar, ok? Segundo elemento dentro desse processo de nacionalidade é que você tem que ter a ciência de que, justamente por ser um processo administrativo, você obrigatoriamente não precisa de um advogado, ok? Apesar da gente dizer sempre da importância de um advogado dentro de um processo de nacionalidade, eu, Rafael, costumo sempre avisar as pessoas que elas não precisam obrigatoriamente contratar um advogado. O que acontece? As pessoas costumam dizer que o advogado ele dá maior assertividade ao processo. Esse é um argumento muito óbvio, mas, como eu sempre digo, eu não gosto de ir e ficar apenas no óbvio. Quando você tem ali uma situação dentro de um processo de nacionalidade, é importante que você avalie alguns contextos que vão dizer se vale a pena contratar ou não um advogado. Alguns contextos a gente já falou num vídeo anterior aqui no canal, em que a gente fala cidadania com ou sem advogado. É uma opinião muito sincera da minha parte, mas resumidamente você precisa avaliar se você tem tempo para verificar e entender e estudar sobre algumas questões ali que envolvem o processo e o direito da nacionalidade, no seu caso em concreto. Também se você entende de burocracias e exigência de documentos, porque essas situações acontecem no meio do processo. Também, efetivamente, se você tem ali recursos financeiros para dispor ou não de um advogado, porque a depender da circunstância você tem o direito, mas você não tem um recurso financeiro para contratar um profissional, o que é totalmente legítimo, e até por isso que a gente cria aqui esse canal de comunicação com vocês, para que vocês possam ter uma informação de qualidade, que ela seja clara e que vocês não percam nem tempo e nem dinheiro com isso. Por isso que é importante que você avalie de uma forma muito mais macro se vale a pena ou não contratar um advogado para o seu caso, ok? Mas tenha ciência de que o processo de nacionalidade, ele é um processo que você pode seguir com ou sem advogado. Aqui eu sempre costumo dizer que eu vendo aquilo que eu acredito. A gente tem prestação de serviço personalizada, particular, mas obviamente a gente também clarifica ali, tem outras metodologias, consultorias que podem te ajudar a chegar no entendimento melhor a respeito do seu processo. E o terceiro ponto que eu preciso também te alertar dentro desse universo de tramitação de processo de nacionalidade portuguesa é que é muito recente, mas foi instituído a tramitação de processos online. O que seria isso? A tramitação de processos online basicamente é a possibilidade da gente dar entrada no processo de nacionalidade portuguesa de uma forma online, sem precisar que esses documentos eles entrem no sistema do CITPRO, que é o sistema de informação de tramitação de processos aqui em Portugal, e ele entre de uma forma online já digitalizado para poder ser tramitado pela conservatória, que nesse caso até hoje é ou a Conservatória dos Registros Centrais ou o Arquivo Central do Porto. Mas, basicamente, preciso te dizer também que essa opção da nacionalidade online ela só está, nesse momento, disponível para pessoas que são advogados em Portugal ou solicitadores, que é uma profissão também, solicitador é uma profissão aqui em Portugal. Então, está disponível para advogados ou solicitadores regularmente inscritos na Ordem dos Advogados ou dos Solicitadores em Portugal. Em relação a prazos, ainda é muito cedo falar, mas sim, é uma modalidade mais fácil de entrar, o processo ele já entra ali numa fase um pouquinho mais avançada, mas obviamente a gente ainda tem ali muito tempo para entender como que esse procedimento efetivamente ele vai funcionar, ok? Então, entendidos esses 3 pontos, a gente parte agora efetivamente para as perguntas que a nossa audiência mandou. Então, fique conosco porque são 5 perguntas muito complexas até, em alguns pontos a gente vai falar bastante. Então, para a gente começar, a primeira pergunta é: onde você recomenda que eu dê entrada na cidadania? Tá? Bom,
esse ponto eu gosto sempre de deixar ele como primeiro ponto para a gente debater em quaisquer das circunstâncias que a gente esteja falando, seja em live, seja em consultoria, seja nesse vídeo, porque o local onde você dá entrada, ele define muito sobre aquele andamento do processo. E não só o andamento do processo, mas também sobre a questão da consulta, a sua facilidade de consulta ao andamento do processo. Você pode dar entrada de duas formas, ou numa conservatória em Portugal, ou através de um consulado ou de uma embaixada. Vou começar pelo consulado ou embaixada. O consulado ou embaixada de Portugal, no seu país de residência, naquele local onde você tem competência para ser atendido, ele vai funcionar dentro do processo de nacionalidade como se fosse uma conservatória intermediária. A conservatória intermediária é como se fosse um órgão que interliga você ao órgão julgador, que nesse caso seria a Conservatória dos Registros Centrais. Por isso que muitas vezes as pessoas falam que no consulado pode demorar um pouco mais, porque aquele consulado, na verdade, ele vai ser um mero intermediário das informações de entrada do processo, de comunicação, de como esse processo está, do lançamento dele dentro do CITPRO. Por isso que o consulado ele funciona exatamente como uma conservatória intermediária, alguém que vai estar entre você e a conservatória, que nesse caso vai ser a Conservatória dos Registros Centrais. Por outro lado, existem as conservatórias, o IRN. O que é isso? O IRN, o Instituto dos Registros e do Notariado, é um órgão criado pelo Ministério da Justiça, então ele integra o Ministério da Justiça e ele é responsável por tramitar através daquilo que a gente chama de conservatória, que pode ser Conservatória dos Registros Centrais ou Conservatórias do Registro Civil, tramitar, dar entrada nesse processo, tramitar o processo, julgar o processo de nacionalidade. As conservatórias, elas são várias. Você vai encontrar conservatórias do Registro Civil em Portugal e também a Conservatória dos Registros Centrais. A Conservatória dos Registros Centrais é como se fosse uma conservatória geral responsável por informações de nacionalidade, seja por atribuição, aquisição ou naturalização, também questões relativas à perda da nacionalidade, quaisquer questões que vão envolver ali a nacionalidade dos seus respectivos cidadãos. Essa informação ela é registrada na base da Conservatória dos Registros Centrais. Só que como a demanda para o processo de nacionalidade ao longo do tempo começou a ficar pesada, muito complexa, muito inchada, o Instituto dos Registros do Notariado, através da Conservatória dos Registros Centrais, permitiu a delegação de processos para outras conservatórias menores, que são conservatórias do Registro Civil. Ah, mas Rafael, eu posso dar entrada no meu processo de nacionalidade em qualquer conservatória do Registro Civil? Não, a resposta é não. Por quê? Alguns tipos processuais, eles são de competência exclusiva da Conservatória dos Registros Centrais, tá? Que fica exatamente em Lisboa. A Conservatória do Registro Civil, ela pode ser competente para julgar ali aqueles processos de filhos de nacionais portugueses. Então, se você mora, por exemplo, numa cidade específica e tem um balcão de nacionalidade portuguesa naquela conservatória, exemplo, Braga, no Porto, eventualmente ali na Amadora, também em Vila Nova de Gaia, esses locais, eles são alguns das centenas quase de conservatórias que são do Registro Civil que podem dar entrada num processo de nacionalidade. Centena não, dezenas de balcões de nacionalidade disponíveis para você dar entrada no seu processo de nacionalidade, como filho. Já alguns outros processos que são, por exemplo, processos dos netos, processos dos cônjuges, essa competência ela é exclusiva da Conservatória dos Registros Centrais. Recentemente, a gente até fez aqui um outro vídeo falando sobre a nacionalidade portuguesa online, que os processos também para netos são distribuídos ali na conservatória, em outra conservatória, que é o Arquivo Central do Porto. Mas se você for dar entrada sozinho, não for dar entrada na modalidade online, eu recomendo que você mande para a Conservatória dos Registros Centrais, que é a conservatória competente para julgar os processos dos netos e dos cônjuges, tá? E, obviamente, vai ser muito mais assertivo e mais célere o procedimento se você já mandar diretamente para essa conservatória. Por isso que é importante que você tenha atenção em qual dos lugares que você vai dar entrada.
o consulado, ele pode ser eficaz para você se você eventualmente tem ali maior proximidade, maior possibilidade de dar entrada e você não tem ali uma questão de prazo para ter a nacionalidade concluída, porque o consulado efetivamente, como ele funciona como uma intermediária, ele recebe o processo e só depois que ele manda para a conservatória dos registros centrais, pode ser que o consulado seja uma opção. Mas se você já quer ali algo mais assertivo, você já quer um processo tramitado diretamente em Portugal, pode ir pela via das conservatórias em Portugal, que esse processo vai também ter ali o sucesso, caso os seus requisitos para a nacionalidade também estejam preenchidos. Um último ponto é importante de falar, que assim como o consulado funciona como uma conservatória intermediária, existem conservatórias intermediárias em Portugal. Sim, essas conservatórias intermediárias são como se fossem, elas são, na verdade, uma conservatória do registro civil que não tem competência para tramitar os processos de nacionalidade portuguesa. Elas podem receber esse processo, protocolar esse processo e, assim como o consulado faz, ela entrega para a conservatória que tem competência naquela região. Vou te dar um exemplo. Em Vila Verde, a Conservatória do Registro Civil de Vila Verde ela não tem balcão de nacionalidade, mas ela pode receber um documento daquelas pessoas, por exemplo, que vivem por aqui, protocola esse processo e envia ou para a Conservatória do Registro Civil de Braga ou eventualmente para a Conservatória dos Registros Centrais. Não há uma regra específica de para onde eles vão mandar, mas eles mandam conforme a demanda de cada conservatória para que exista ali uma maior fluidez. Eles permitem o acesso ao direito daquela pessoa, mas eles distribuem para outros locais. Ok? Entendido esse ponto, partimos agora para a segunda pergunta do nosso programa Nacionalidade Raio-X. A pergunta diz assim: recebi uma notificação dizendo que está faltando a continuação da certidão do meu avô, que o livro não foi assinado. Pediram para enviar outra certidão e o cartório se nega dizendo que a certidão é válida. O que eu posso fazer? Nesse caso aqui, eu quero chamar a atenção de vocês relativamente a alguns pontos. O primeiro de tudo, antes da gente mergulhar nessa dúvida especificamente, é que muitas vezes as pessoas costumam falar que os processos de nacionalidade são apenas um despacho de documento. Você junta documento A, B, C, D e E e você vai ali pedir o seu direito. Mas não. Existe aquilo que a gente chama de processos preliminares. O que são os processos preliminares? São todos os processos que, se não fossem feitos, então são todos os processos que, se não fossem feitos, o seu direito à nacionalidade estará prejudicado. Esses processos, eles podem ser processos de transcrição de casamento, eles podem ser processos de retificação de um determinado registro e eles podem também ser aquilo que a gente chama de processos, ações de suprimento de assinaturas ou suprimento judicial. Esses procedimentos, eles vêm antes do processo de nacionalidade porque, vamos supor que tem ali em causa, justamente nessa dúvida, a falta da assinatura no livro do registro daquele requerente. Quando isso acontece, é muito provável que você receba uma notificação da conservatória dizendo que o declarante daquele nascimento não assinou o livro. Gente, isso era muito comum. Por quê? Como ainda é um ato manual de uma pessoa, um escrevente de um lado e um declarante do nascimento do outro lado, eventualmente as pessoas poderiam se esquecer. Na conversa, em algum momento ali, ela poderia deixar passar essa informação. E o livro não era assinado, mas efetivamente havia um registro de nascimento feito no cartório por aquele escrevente lançado no livro que não foi assinado. E mais, quando aquela pessoa terminava de receber a certidão, ela tinha ali o assento lavrado, o registro de nascimento lavrado, ela recebia ali uma certidão que era da forma que a gente chama de breve relato. Ou seja, não tinha a informação completa daquele livro que ele foi assinado, ou que ele não foi assinado eventualmente. Tá? Então a pessoa tinha uma certidão de nascimento em breve relato que era responsável pela prática de todos os atos da vida civil daquela pessoa no local de residência, como o Brasil. Ela poderia se matricular na escola com aquele breve relato, ela poderia casar utilizando aquela certidão de breve relato e, na verdade, como no Brasil a certidão de casamento substitui a certidão de nascimento, mas não para processos de nacionalidade portuguesa,
registro de nascimento ficava esquecido ao longo do tempo. E essas pessoas, quando iam pedir a nacionalidade portuguesa, descobriam que tinha ali um erro grosseiro e que poderia impedir o direito à nacionalidade. Por isso que estejam atentos que existem processos preliminares que devem ser feitos dentro do processo de nacionalidade, a depender da situação em concreto, ok? Por isso que, nesse caso, o que a gente consegue analisar aqui é a pessoa tem um registro de nascimento, esse registro de nascimento foi responsável pela prática dos atos da vida dela ao longo da vida mesmo, só que agora, para pedir a nacionalidade, ela descobriu que efetivamente tem ali uma circunstância que prejudica o acesso dela à nacionalidade, porque o conservador legalmente tem competência, sim, para solicitar informações da validade desse registro. Nessa situação, então, a pessoa precisa dar entrada no Brasil, no local de registro, naquilo que a gente chama de ação de suprimento judicial ou ação de suprimento de assinaturas. O que acontece? Nesse processo, o juiz ele vai convalidar, o juiz da vara de registros públicos ele vai convalidar, ou seja, ele vai reafirmar, né, ele vai dar nova validade àquele registro, dizendo que, na verdade, ele é um registro que foi feito dentro dos parâmetros legais no Brasil, que ele foi feito dentro dos parâmetros corretos da lei e que ele tem validade, tá? E que aquela assinatura do juiz, ele posteriormente vai assinar aquele documento convalidando, dizendo que ele é válido para todos os efeitos da vida civil, sejam eles efeitos civis de nacionalidade, sejam eles efeitos civis ali a nível sucessório, tá bem? Então, nesse caso, é importante que você esteja atento que o processo preliminar nessa situação é sim de um suprimento de assinaturas, ok? Então, uma coisa também que eu recomendo que seja feito aqui é que junte-se esse processo de suprimento de assinaturas para que, obviamente, a conservatória possa ter ali o conhecimento de que foi tudo feito dentro do trâmite, dentro do devido processo legal e ela possa, obviamente, ter a certeza de que esse documento é válido. É importante também verificar com o cartório se ele consegue dar alguma outra informação de que esse registro era válido. Sim, e eu acredito que é muito raro um cartório conceder as informações como essa, mas se existe ali uma convalidação judicial, você já supre essa outra informação que a conservatória solicitou. Beleza? Então, seguimos aqui para a terceira pergunta, que é uma pergunta muito bacana, é uma pergunta muito prática, que diz: me explica sobre as fases do processo de cidadania. Bom, aqui então, efetivamente, a pessoa está querendo saber as fases, né? O andamento do processo em si. Vale a pena te falar que, essencialmente, numa regra geral, um processo de nacionalidade ele tem 7 fases. Que em alguns processos ela acontece, em alguns processos ela não acontece. Primeiro, o processo é recebido e aparece ali no acompanhamento de processos, foi recebido. É quando efetivamente o processo só entra na conservatória, ok? Então aqui é justamente o processo de recebimento do documento. O segundo ponto que diz que o processo foi registrado, ou seja, ele entrou na base do CITPRO, ok? Então ele entra ali na base do CITPRO e ele pode ser analisado a partir daquele momento, porque ele já integra ali a base do acompanhamento de processos, de tramitação de processos dos registros e do notariado, do IRN. A terceira fase é a fase de consultas externas, a verificação de consultas externas a entidades externas, como, por exemplo, o CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e a Polícia Judiciária. Essa terceira fase ela não acontece para todos os tipos de processo. Ela é muito comum nos processos de filhos de portugueses, ela é muito comum nos processos de netos de portugueses, ela é muito comum também em cônjuges, em descendentes de judeu sefardita, em processos de nacionalidade pelo tempo de residência. Por quê? São todos aqueles processos em que a gente tem que juntar um antecedente criminal, né, um registro criminal, para provar que aquele requerente ele não oferece perigo à ordem pública portuguesa. Aqui, não só os registros criminais dos países onde o requerente tenha vivido são importantes, mas também a verificação interna, se não consta ali, eventualmente,
num cadastro, num quadro de restrição do SIS, de verificação ali do espaço Schengen, se tem ali alguma restrição àquela pessoa, se ela oferece perigo à ordem pública, e também pela Polícia Judiciária aqui em Portugal. Por isso que essa fase ela não é comum aos filhos, porque os filhos eles precisam apenas ali ter o seu direito reconhecido, né, que o registro ele tenha sido feito e a paternidade ou a maternidade tenha sido reconhecida ainda na minoridade, para que seja concedida a nacionalidade portuguesa. Depois, a quarta fase é a fase que eu digo que é a fase mais sensível, que é a verificação de documentos, e é aqui onde os erros podem ser verificados, é aqui que as divergências são vistas, porque aqui é onde eles analisam os documentos, sejam os documentos preliminares, aqueles documentos necessários ao andamento do processo, ou então eles analisam se algum outro documento está em falta. Depois, nós temos a quinta fase, que é a análise do pedido, é a verificação do direito em si. Essa quinta fase é a fase que você vai ter ali, eventualmente, um problema ou não dentro do seu processo de nacionalidade. Porque vamos supor, na quarta fase, houve a comprovação de que todos os documentos foram devidamente entregues, mas na quinta fase foi verificado que não houve o estabelecimento de filiação na minoridade. Então, nessa quinta fase é onde, efetivamente, o direito é verificado. Depois, nós partimos para a sexta fase, que muitas vezes ela não aparece na bolinha de acompanhamento ali do andamento processual, mas pode aparecer, que é a fase 6 de despacho, que é quando o conservador ele se manifesta favoravelmente ou desfavoravelmente ao requerente para dizer se ele pode ter ou não a nacionalidade concedida. E por fim, é a fase 7, que é o terminado, que é quando a nacionalidade ela foi aprovada e ali ou indeferida, e se for aprovada, entra na fase de verificação, de criação do assento de nascimento português, que é aquilo que concede a nacionalidade portuguesa ao requerente. Ok? Então, solidificado esse passo a passo, entramos agora na quarta pergunta. Se eu for para Portugal, o processo corre mais rápido? Gente, aqui eu posso dizer que essa dúvida ela aparece assim, substancialmente de várias formas da nossa audiência mesmo, até dos nossos clientes. Muitas vezes eles perguntam se os processos eles correm mais rápido. É fato e é nítido que os processos de nacionalidade portuguesa eles não estão hoje em dia com prazos muito favoráveis. Quando a gente iniciou esse trabalho já há mais de 6 anos, quase 7 anos, de trâmite de processo de nacionalidade portuguesa, a gente conseguia ali aprovar processos em 7 dias, 10 dias, só que, na verdade, hoje em dia isso já não acontece. E mesmo pedidos de urgência, eles tendem a ficar mais complexos, eles tendem a ficar mais exigentes porque as pessoas, na pressa, começam a inchar a conservatória com pedidos de urgência de coisas que até nem são tão urgentes assim. O mais importante é que você verifique se efetivamente existe ali uma causa, uma grave situação que põe em risco o bom direito daquele requerente, e se põe em risco o direito do cliente, né, do requerente, ali sim a gente pode pedir uma urgência. Mas a pergunta aqui especificamente é se corre mais rápido ou não. De fato, não. Nós atendemos clientes de todos os lugares aqui do mundo mesmo, e nós atendemos de várias partes sem a necessidade da pessoa estar presencialmente em Portugal, sem que a pessoa tenha que ir à conservatória em si para dar andamento a esse processo, porque uma vez que ele entra, ele segue ali um fluxo de ordem de trabalho da conservatória que só vai ser alterado caso um pedido de urgência ali seja efetivamente aprovado. Existe ali também a exceção, nós já fizemos um vídeo, que você vai ter ali um pedido de urgência aprovado mesmo sem pedir, que é o caso dos filhos de portugueses menores, que eles não têm ali aquela documentação portuguesa e a conservatória reconhece que o pedido de filho menor tem prioridade na tramitação. Então não tem nenhuma diferença se você faz o pedido morando em outro país ou se você estiver aqui em Portugal para perguntar à conservatória, tá bem? Os processos eles entram ali naquela ordem de trabalho e só vão ser alterados com um pedido de urgência. Quinta pergunta. Essa pergunta eu particularmente gosto muito dela porque ela tem uma novidade, principalmente
para quem é brasileiro. E essa pergunta diz assim: é verdade que eu perco a cidadania brasileira se adquirir a portuguesa? E como eu gosto de dizer, na verdade eu não gosto, mas é uma situação que impõe a nossa profissão, é que depende. A verdade é que essa informação depende porque quando a gente olha para a legislação brasileira que trata de nacionalidade, a gente precisa ir até a Constituição brasileira e a gente vai até o artigo 12. No artigo 12, ele diz que uma pessoa pode perder sim a nacionalidade brasileira em caso de naturalização, em caso de aquisição de outra nacionalidade que não seja uma nacionalidade originária. Então, você, quando for pedir uma nacionalidade de outro país, seja portuguesa ou de outro país, você brasileiro precisa ter atenção se essa nacionalidade que você vai pedir é uma nacionalidade que a gente chama de originária, que é uma nacionalidade que retroage os efeitos à data de nascimento daquela pessoa que adquire a nacionalidade portuguesa. Aqui em Portugal, por exemplo, você pode ter a nacionalidade originária concedida se você for filho de português, se você for neto de português e outras hipóteses ali que integram o artigo 1º da Lei da Nacionalidade Portuguesa. Se você consegue essa nacionalidade originária, você pode sim adquirir aquela nacionalidade e continuar com a sua nacionalidade brasileira. Por outro lado, alguns outros tipos de nacionalidade, como nacionalidade pelo tempo de residência, nacionalidade pelo casamento, elas são nacionalidades derivadas, elas são nacionalidades não originárias e que podem, pela redação atual da Constituição brasileira que trata da nacionalidade, ela causa ali efeitos de perda da nacionalidade brasileira. Tá? Então, o que a gente quer falar aqui? Que, primeiro, depende se a sua nacionalidade ela é originária ou não. E o segundo ponto, até sendo um pouco mais alargado, porque uma vez que você tem essa resposta, você pode se perguntar, então uma vez sendo português, se eu me naturalizar outra nacionalidade, eu posso perder a nacionalidade portuguesa também? A resposta também é depende, porque vai depender essencialmente do país que você é nacional. Portugal em si não prevê a perda de nacionalidade portuguesa em caso de aquisição de outra nacionalidade. Mas, por exemplo, a Espanha sim prevê. Se a pessoa se naturalizar, se ela adquirir a outra nacionalidade de outro país, ela pode perder a nacionalidade espanhola também, mesmo que seja uma nacionalidade originária. Por isso que é importante que você tenha atenção sempre ao país que você pede a nacionalidade. Se você pode adquirir uma terceira nacionalidade, seja ela uma nacionalidade originária ou não. Outro ponto aqui que é fundamental de te explicar é que, e é uma atualização muito recente, é que a nacionalidade brasileira ela tá para sofrer uma alteração por conta de um projeto de emenda constitucional, tá? É uma PEC que ela iniciou no Senado, ela foi aprovada no Senado e ela seguiu agora para a Câmara dos Deputados e em agosto de 2023 a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, ela aprovou esse texto, essa alteração da Constituição, prevendo que a pessoa que adquira a nacionalidade de outro país, mesmo que ela não seja uma nacionalidade originária, ela pode manter a nacionalidade brasileira, sim, enfim, independentemente da circunstância. E esse caso ele é relevante porque muitas vezes nós ouvimos já casos de pessoas que são brasileiros natos, mas que por algum motivo receberam pedido de extradição para outros países. E para o Brasil não há extradição de brasileiros natos, porém como aquela pessoa perdeu a nacionalidade brasileira por se naturalizar de outro país, né, ela teve aquela nacionalidade brasileira retirada dela. Okay? Então a gente tem que avaliar ainda como é que vão ser esses contornos, porque tem uma situação muito específica de pessoas que perderam a nacionalidade brasileira originária. Como que fica para essas pessoas que se naturalizaram? Elas vão poder requerer, né, pedir a reaquisição da nacionalidade brasileira ali, mesmo que elas tenham perdido anteriormente ou não, esse direito já está perdido. Enfim, é uma série de coisas que podem acontecer e vale a pena vocês também ficarem ligados. Aqui no canal a gente vai trazer sempre as atualizações dessa jornada, que seja nacionalidade portuguesa ou ali alguma outra influência que tenha com a nacionalidade brasileira.
Por isso, acho que a gente já bateu bastante informação por aqui. Nós temos outras 5 perguntas referentes à tramitação de processos que vão ficar para o nosso segundo episódio, na parte 2 do Nacionalidade Raio-X, que tem a ver com a parte de tramitação de processos de nacionalidade. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo ele foi um vídeo de valor para você e para sua família, se ele te ajudou de alguma forma, eu te convido a deixar o like, porque ajuda bastante aqui o nosso trabalho, a gente consegue entender que esse vídeo ele foi útil, que as informações foram muito boas, muito bem passadas. Também, se você tiver alguma outra informação que queira acrescentar, para deixar nos comentários, que a gente também vai analisar, e quem sabe isso vira objeto de uma nacionalidade raio-x posterior. E também, obviamente, não se esqueça de se inscrever no canal, assinar o sininho das notificações. Como a gente sempre costuma dizer por aqui, você é único e o seu projeto de vida também. Até o próximo episódio do nosso Nacionalidade Raio-X. Tchau, tchau!